né? O que eu sempre falo lá para os residentes do hospital, quando a gente discute bexiga neurogênica, lá nas urodinâmicas. E antes de mais nada, eu acho que para ficar mais didático, a gente precisa dividir o sistema nervoso central em 3 regiões, e essas 3 regiões é que vão ser a chave didática para a gente conseguir entender as repercussões da bexiga neurogênica. Então, se eu for pegar aqui, fiz um esqueminha didático para a gente tentar entender melhor. Aqui eu peguei um desenho, né, de 3 níveis de lesão que o paciente pode apresentar. Então, o número 1 é o encéfalo, né, o cérebro, o tronco cefálico e cerebelo. Tá? O número 2 seria a medula espinhal. E o número 3, o finalzinho da medula espinhal, que é a medula sacral. Então, a gente vai ter aqui 3 níveis de lesão, tá? Que vão ser a chave para a gente entender a bexiga neurogênica. Toda vez que um paciente chega num consultório médico, ou no consultório do fisioterapeuta, ou ainda numa sala de exames de urodinâmica, para fazer uma avaliação ou um exame, e tem um quadro neurológico, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso aqui. Ou seja, qual o nível da lesão do paciente. Se é nessa altura, número 1, 2 ou 3. Então vamos discutir cada nível desse, o que acontece, porque aí fica fácil, acabou o segredo e o mistério da bexiga neurogênica. Então vamos lá. O nível 1, que é o cérebro. O que o cérebro tem a ver com a micção, né? Qual é o papel do cérebro na micção para a gente compreender a bexiga neurogênica? Bem, esse meu desenhozinho aqui do cérebro, ele mostra que eu pintei na parte da frente do cérebro, ou seja, aqui nessa região anterior do cérebro, que é o lobo frontal. Nessa região, a gente encontra uma área que é responsável pelo que a gente chama de inibição social da micção. Eu não vou discutir aqui, a gente pode até gravar uma live sobre isso, especificamente a neurofisiologia da micção, mas eu vou dar aqui as noções mínimas para a gente entender quase tudo ou praticamente tudo de bexiga neurogênica. Esse que é o objetivo, tá? Então, nesse cérebro, no nosso cérebro, nessa área mais anterior, que é o lobo frontal, aqui existe uma área que é responsável pela inibição social da micção. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está com vontade de urinar, mesmo que você esteja apertado para urinar, se eu pegar você e botar você na frente de várias pessoas numa sala, mesmo que eu coloque para você um vaso sanitário, um biombo protegendo você para ninguém ver você, eu tenho certeza que mesmo você estando apertada para urinar, você não vai conseguir fazer xixi com facilidade. Por quê? Porque você está no ambiente público, você está na frente de outras pessoas, mesmo protegida. E o cérebro tem uma área que fica aqui no lobo frontal, que é responsável pela inibição social da micção. Então, isso é importante. Por quê? Porque permite que você vá enchendo sua bexiga. Isso está acontecendo agora aí com você. Se você tiver com vontade de urinar, você está controlando essa vontade e o cérebro é o responsável por essa inibição. É o nosso cérebro que ajuda na fase de enchimento da bexiga. Então é o nosso cérebro que vai atuar inibindo a nossa micção. Quando essa área desligar, você urina, mas isso acontece voluntariamente, conscientemente. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é o resumo da história toda aqui? O cérebro vai atuar inibindo a nossa micção. Ele vai atuar lá na bexiga, evitando que você urine. Quando isso aqui desliga, você urina. Quando isso aqui está ligado, que é o que está acontecendo agora com você, a não ser que você esteja assistindo essa live urinando no vaso sanitário, fora isso, o seu cérebro, o meu cérebro está inibindo a nossa bexiga para a gente não urinar agora. Mesmo que você esteja com o mínimo de vontade, ele já está atuando aí, tá? Bem, o que vai acontecer então se o paciente tiver
então, lesão nesse nível 1. Lesão cerebral, lesão encefálica. O que é que será que vai acontecer com esse paciente se ele tiver uma lesão alta aqui no cérebro? Se o cérebro foi feito para inibir a micção e o cérebro está lesado, exemplo, AVC, Parkinson, tumor cerebral, hidrocefalia, meningite, neurocisticercose, uma fase mais tardia de um traumatismo craniano, qualquer lesão cerebral, de uma maneira geral, já vai fazer com que o cérebro não iniba mais a bexiga. E se o cérebro não é mais capaz de inibir a sua bexiga, imagina você sentado aí e o seu cérebro não sendo mais capaz de inibir a sua micção, a sua bexiga. O que vai acontecer com a bexiga? Você vai desenvolver um quadro de hiperatividade detrusora. O seu músculo da bexiga, que é o músculo detrusor, vai começar a contrair sem você querer, porque o seu cérebro não está mais inibindo a sua bexiga. Então, um paciente com lesão cerebral, repito, AVC, Parkinson, tumor cerebral, enfim, ele vai desenvolver o mais comum, mais de 75% dos pacientes desenvolvem hiperatividade detrusora, que a gente chama de hiperatividade detrusora neurogênica, porque é de causa neurológica. Ah, João, mas o AVC não pode dar bexiga hipoativa? Ah, João, mas o traumatismo craniano não pode dar hipoatividade? Gente, pode, mas é uma situação rara, é numa fase inicial. Aqui a live, o objetivo é trazer aquilo que é o mais comum do dia a dia, aquilo que você não pode deixar de saber diante de um paciente com bexiga neurogênica, seja você sendo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, ou como eu, médico urodinamicista e urologista, né? Então, lesão do nível 1, lesão encefálica, lesão cerebral, enfim, vai levar a uma liberação geral dessa bexiga aí. Então, a bexiga do paciente fica descontrolada. Ela começa a ter contração fora de hora, começa a ter aquelas contrações involuntárias que a gente vê na urodinâmica, e a gente chama de hiperatividade detrusora, né? Ou seja, o paciente tem incontinência urinária de urgência, ele se urina todo, ele tem urgência para urinar, toda hora vai fazer xixi. Essa é a sequela da lesão cerebral, lesão encefálica, tá? Muito bem. Então, nós vimos aqui o nível 1 de lesão, bexiga neurogênica. O segundo tipo, a segundo nível, a segunda altura de lesão neurológica que um paciente pode ter é a lesão aqui no nível 2. A lesão no nível 2, já falamos da lesão nível 1. A lesão do nível 2 seria a lesão da medula espinhal, tá? Quais as repercussões vesicais no trato urinário inferior de um paciente com lesão aqui no nível 2, com lesão da medula espinhal, tá? Bem, para falar dessa lesão do nível 2, eu tenho que lembrar a função da ponte. A ponte vai ter uma função sobre a bexiga importantíssima, tá? Qual é a função da ponte na nossa micção? Para a gente poder urinar, o que vai acontecer quando a gente vai urinar? O que acontece? Qual é o básico para a gente urinar? Parece óbvio. O músculo da bexiga, o músculo detrusor, ele precisa contrair para sua bexiga esvaziar, e os esfíncteres da uretra, tanto o esfíncter uretral interno quanto o externo, precisam abrir, precisam relaxar. Isso é óbvio, qualquer um sabe disso. Mas essa coisa tão óbvia só é possível graças à ação da ponte. A ponte, ela não faz parte da medula, não. Como a gente lembra da neuroanatomia, a ponte ainda faz parte do encéfalo, a ponte faz parte do tronco encefálico, né? Então,
essa ponte, que faz parte aqui do tronco cefálico, é ela que vai coordenar a ação do detrusor com os esfíncteres. Ou seja, é a ponte que vai dizer: esfíncter, abre, porque o detrusor dessa pessoa está contraindo para urinar. Tá? É a ponte que vai levar, começar a usar termos técnicos, é a ponte que vai levar a uma coordenação entre a bexiga e os esfíncteres uretrais, interno e externo. Vou falar de um outro jeito. É a ponte que vai levar, então, a um sinergismo entre a bexiga e os esfíncteres. Vou falar de um último jeito. É a ponte que vai levar a um sinergismo vésico, bexiga, esfincteriano. Então, graças à ponte, é que vai haver, na hora que o paciente quer fazer xixi, essa coordenação, esse sinergismo vésico-esfincteriano. A bexiga contrair e os esfíncteres abrirem, tá? Logo, o que será que vai acontecer em um paciente que tem lesão aqui nesse nível 2? Num paciente que tem lesão abaixo da ponte. Um paciente que tem lesão de medula espinhal. Bem, se a ponte não está mais conseguindo chegar com seu controle sobre a bexiga, porque o paciente, tá com uma lesão aqui, um traumatismo raquimedular, uma lesão por HTLV, que é a paraparesia espástica tropical, uma mielite transversa, uma lesão por arma de fogo, uma sífilis eventualmente, ou seja, que a sífilis dá um quadro um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral, lesões infecciosas da medula espinhal. O que vai acontecer num paciente que tem lesão de medula espinhal? Não existe como a ponte comandar o detrusor e os esfíncteres, porque a lesão aconteceu abaixo da ponte. Então a ponte não consegue mais mandar na bexiga e nos esfíncteres. Qual vai ser a repercussão que esse paciente vai ter? O músculo detrusor vai contrair e os esfíncteres uretrais não vão abrir. Ou seja, o detrusor vai contrair em cima de um esfíncter uretral fechado, porque a ponte não consegue mais mandar na bexiga e no detrusor. Vou falar diferente, porque a ponte não consegue mais levar a um sinergismo entre a bexiga e os esfíncteres. Ou seja, a ponte não consegue mais comandar o sinergismo vésico-esfincteriano. O que esse paciente vai apresentar com lesão medular? Dissinergismo vésico-esfincteriano. Ou seja, o detrusor vai contrair e os esfíncteres não vão abrir. Primeira alteração da lesão medular abaixo da ponte, infrapontina. Dissinergismo vésico-esfincteriano. Mas espera aí, eu não falei mais cedo que essa lesão aqui, nível 1 de lesão, que é a lesão alta, a lesão encefálica, leva a uma hiperatividade detrusora? Pois é. Se esse paciente tem uma lesão aqui na medula espinhal, a ponte não consegue controlar a bexiga. E o cérebro? Consegue inibir a micção? Com essa lesão de medula aqui, ele vai conseguir mandar informação lá para a bexiga não contrair fora de hora? Também não vai conseguir. Então, um paciente com lesão medular de nível 2, medula espinhal, ele vai apresentar a alteração clássica, que é hiperatividade detrusora, porque a bexiga, o cérebro não vai mais conseguir controlar a bexiga, então
a micção não fica mais inibida, então a bexiga fica liberada, então ela contrai fora de hora, então tem hiperatividade detrusora, como a gente já viu na lesão nível 1. E como a ponte não consegue mais coordenar o detrusor com os esfíncteres, o paciente vai ter também um dissinergismo vésico-esfincteriano. E isso é a pior coisa que pode acontecer para uma bexiga. Por quê? Porque imaginem só, esse paciente lesado medular fazendo contrações do músculo detrusor fora de hora, várias e várias vezes, porque o cérebro não manda mais na bexiga, e em cima de um esfíncter que está fechado, porque a ponte também não manda mais na bexiga. Essa bexiga vai começar a contrair com muita força para conseguir vencer a resistência do esfíncter. E aí vai acontecer aquele mesmo mecanismo que acontece com um homem que tem próstata crescida, entupindo a saída da bexiga. A mesma coisa. Você vai ter uma bexiga que vai contrair, né? Em cima de um esfíncter fechado. De tanto ela contrair e o esfíncter não abre, ela começa a ficar mais grossa, começa a ficar mais espessa, e de tanto ela ficar espessa, com o tempo ela começa a passar por um processo de isquemia, esse músculo da bexiga começa a entrar em fase de isquemia, perda da vascularização, da oxigenação, e isso leva a uma lesão da fibra muscular do detrusor, e ele então passa a ser substituído por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo vai ter uma dificuldade de elasticidade e a bexiga então perde a elasticidade, ela perde a complacência. E quando ela perde a elasticidade, quando ela perde a complacência, a pressão dentro dela começa a crescer tanto, porque tem urina lá dentro e ela não consegue esticar, porque ela perdeu a elasticidade, essa urina começa a voltar para os rins, porque a pressão dentro da bexiga aumentou muito. E quando ela volta para os rins, ela lesa o rim, insuficiência renal, diálise, transplante e morte, se a pessoa não fizer nada. Então, a pior coisa que pode acontecer num caso de lesão medular é essa, é a hiperatividade com o dissinergismo. Por isso que o paciente com lesão medular é tão importante que tenha um acompanhamento urológico. E pior é que como esse paciente perde urina na fralda, perde urina na roupa, ele acha que está urinando. Ele não vai procurar um urologista porque ele acha que está tudo bem, está usando fralda e está lidando com isso. Só que ele não está urinando, ele está transbordando, ele está tendo uma contração involuntária do detrusor, a hiperatividade detrusora vigorosa, em cima de um esfíncter fechado. Então, para o xixi sair, é porque a bexiga está fazendo um esforço violento de contração, ou seja, comprometendo a sua saúde. Por isso que a lesão medular, nesse nível 2 que eu estou explicando, a lesão infrapontina, é tão preocupante e tem que ser acompanhada, e a gente vai discutir um pouquinho de tratamento. A Cláudia perguntou se esse dissinergismo é uma regra nos casos de lesão medular ou existem alguns casos que o paciente não terá dissinergismo. É uma ótima pergunta. Depende do grau de comprometimento medular. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que teve um traumatismo raquimedular porque sofreu um acidente de carro ou levou um tiro na coluna, por exemplo, e ele, numa fase inicial, teve uma lesão completa da medula, mas com o tempo, a medula, na verdade, tinha mais edema do que lesão. Um exemplo. E algumas áreas da medula ainda permanecem viáveis para a passagem de estímulo nervoso. Talvez esse paciente não apresente dissinergismo vésico-esfincteriano. Então, lesões medulares incompletas não necessariamente vão desenvolver hiperatividade ou até mesmo dissinergismo. Cada caso é um caso, tá? Quanto mais completa a lesão, maior a chance da hiperatividade com dissinergismo, porque nem o cérebro nem a ponte conseguem mais controlar a bexiga. A Cláudia está perguntando se o diagnóstico do dissinergismo vésico-esfincteriano é feito apenas através da urodinâmica. A resposta é sim. Na verdade, apenas a urodinâmica vai dar esse diagnóstico, e a urodinâmica feita com
eletromiografia perineal. São poucos os lugares que fazem, tá? Então, a eletromiografia perineal, você vai conseguir detectar a atividade elétrica do esfíncter na hora que a bexiga está enchendo e na hora que a bexiga está contraindo. Então, você vê lá, através da eletromiografia associada à urodinâmica, aumento da atividade elétrica na hora que a contração involuntária está acontecendo, o que significa que o esfíncter está fechando quando deveria abrir diante de uma contração involuntária, tá? Outro exame que pode dar diagnóstico do dissinergismo é a videourodinâmica, que pode ser feita com raio-x e pode ser feita com ultrassonografia. Mas a videourodinâmica tem uma indicação muito restrita e são pouquíssimos os lugares que fazem. Acho que no estado do Rio de Janeiro talvez tenha um local que eu conheço que faz na medicina privada, no hospital público são poucos, lá nos servidores a gente até faz videourodinâmica, mas em casos muito selecionados, faz muito poucas por ano, tá? Porque a eletromiografia ajuda. A Cláudia está perguntando se é via de regra pedir eletromiografia nesses casos. Sim, é via de regra fazer eletromiografia para quem tem lesão medular, Cláudia. Na primeira consulta, pelo menos. Eu acho que no primeiro diagnóstico, a gente precisa de uma eletromiografia. João, você faz eletromiografia na sua urodinâmica em todos os pacientes, todas as vezes? Faço na primeira vez. Uma vez que ele já tem um diagnóstico de dissinergismo, aí quando ele volta para fazer urodinâmica anual, enfim, eu não vejo mais necessidade, porque o diagnóstico já está estabelecido. Aí a gente vê de outras formas. Perguntaram se a ataxia cerebelar dá dissinergismo. Normalmente não, porque como a gente discutiu no início, as lesões de nível 1, as lesões cerebrais, elas estão acima da ponte. A ataxia cerebelar é uma lesão de encéfalo. Então, no cerebelo está aqui atrás, a ponte está aqui embaixo. Então, se a lesão é cerebelar, onde está meu dedo aqui, a ponte não está fora da jogada. A ponte continua controlando a coordenação do detrusor com o esfíncter. Então, a ataxia cerebelar normalmente dá uma bexiga hipoativa, mas não costuma dar dissinergismo, tá? Cláudia está dizendo que na cidade onde mora não fazem urodinâmica com eletromiografia. Aí tem que mandar aqui para o Rio, né? Eu faço, tem alguns colegas poucos que fazem. Infelizmente, a gente realmente recebe muita gente de outros municípios do Rio, porque em algumas localidades do estado realmente não fazem, né? Bem, então, voltando aqui à nossa live, nós discutimos, então, o que acontece na lesão de nível 1, na lesão de nível 2. Agora, a gente vai falar um pouquinho do que acontece na lesão de nível 3. Ué, João, lesão de nível 3 ainda é medula espinhal. É verdade. A lesão de nível 3 é de medula espinhal também, mas tem um detalhezinho agora. A lesão de nível 3 é uma lesão de medula sacral, tá? A doutora Milena está perguntando se só médico pode fazer o exame. Sim, a urodinâmica é considerada um ato médico. Nenhum outro profissional de saúde está autorizado a realizar a urodinâmica. Eu advogo que o fisioterapeuta pélvico saiba interpretar o exame de urodinâmica, que é o nosso curso online que está rolando aí. Aliás, as inscrições terminam hoje, lá no logicaurologica.com.br. Hoje, meia-noite, eu encerro as inscrições. A turma já está enchendo, está praticamente toda cheia. Então, se você tiver interesse de fazer inscrição no curso de urodinâmica para fisioterapeuta, acessa lá o logicaurologica.com.br. Mas é para interpretação de exames, que é fundamental que o fisioterapeuta pélvico saiba interpretar, como ao longo da nossa live vocês vão ver. Mas a realização e laudo do exame é de competência do médico. Voltando aqui, eu falava da lesão de nível 3, que é a lesão de medula sacral. O que a lesão de medula sacral tem de diferente do nível 2, que é a lesão de medula torácica, enfim? Qual é a diferença? A medula sacral é responsável pela força de contração da bexiga. Todos os nervos que dão a contratilidade da bexiga vêm da medula sacral. S2, S3 e S4. São esses os nervos
parasimpáticos que vão levar à contração detrusora, ou seja, o combustível, a gasolina para o detrusor contrair, vem da medula sacral. Então, o que será que vai acontecer com um paciente de lesão de medula sacral? Ou seja, uma lesão medular nível 3 aqui, lesão medular baixa. Ué, se eu acabei de dizer que a medula sacral é responsável pela contração do músculo detrusor, é a medula sacral que dá a força do músculo detrusor, não preciso falar muito tempo. Uma lesão de medula sacral vai levar a uma falência total do músculo detrusor, ou seja, uma hipoatividade detrusora. E aí não interessa se o esfíncter vai abrir junto ou não vai abrir junto, porque esse paciente não tem mais contração detrusora. O nervo que dá essa contração, ele está lesado, porque teve lesão de medula sacral. Então, um paciente com lesão de medula sacral vai desenvolver um quadro de bexiga hipoativa, hipoatividade detrusora. Ou seja, um paciente com TRM muito baixo, com lesão de medula sacral baixa, um paciente que fez uma cirurgia pélvica muito grande, exemplo, ressecção de tumor de reto, ressecção radical de útero. Essas cirurgias, elas arrancam, não tem como não arrancar, elas arrancam fora a inervação toda de S2, S3 e S4, até porque esses nervos passam colados no reto e lateralmente ali ao colo do útero para chegar na bexiga. Então, uma radioterapia pélvica pode fritar, entre aspas, claro, né? Esses nervos. Uma cirurgia pélvica oncológica grande pode levar a essa lesão. E também as lesões diretas de medula sacral, né? Como a gente acabou de falar. A Cláudia está perguntando se a hérnia de disco pode levar essas alterações. Cláudia, dificilmente a hérnia de disco, e é uma pergunta muito boa, porque a gente vê muito isso nos consultórios de urologia e também quando a gente faz os exames de urodinâmica. Dificilmente uma hérnia de disco é capaz de levar a uma compressão medular suficiente para deflagrar um quadro de bexiga neurogênica. A gente volta e meia vê protrusões discais nos exames de ressonância dos nossos pacientes. Isso não costuma ser causa de dissinergismo, nem de hiperatividade ou hipoatividade, tá? O que costuma levar ao problema é quando o neurocirurgião corrige, né? Aí quando você corrige, o trauma cirúrgico para correção pode lesar em algum grau a medula e aí levar a um TRM. A lesão de caldequina, a Aline está perguntando, normalmente, dependendo das raízes nervosas, pode cursar com hiperatividade e de sinergismo, que aliás é a mesma situação que a gente vê na medula, falando um pouco de criança, né? Na medula ancorada, na mielomeningocele, nos disrafismos de coluna de uma maneira geral, a gente vê exatamente essa mesma situação do TRM, desse nível 2 de lesão que eu falava, ou seja, aqui, nível 2, ou seja, hiperatividade detrusora com dissinergismo. E essas crianças têm que ser operadas logo nos primeiros dias, no máximo meses de vida, né? Para a gente poder tentar reverter esse quadro e muitas vezes não reverte, tá? Então, essa lesão de caldequina depende da alteração. E alteração de sensibilidade também, Isabela, olha, normalmente a lesão nível 1 não cursa com alteração de sensibilidade, nem nível 2. A lesão nível 3 até pode cursar com alteração de sensibilidade, mas normalmente a alteração de motricidade mesmo. Alteração de sensibilidade a gente costuma ver mais na neuropatia periférica, ou seja, numa bexiga neurogênica diabética, numa bexiga idosa, aí você pode ter redução de sensibilidade como primeira manifestação de alteração. E aí, em seguida, tanto na bexiga idosa quanto na bexiga diabética, a gente vê a hipoatividade detrusora, tá?
Ninguém perguntou ainda, mas assim, há outras lesões neurológicas, como é que se apresentam? Esclerose múltipla. Esclerose múltipla normalmente se cursa com essa lesão, a mesma situação de lesão nível 2, ou seja, hiperatividade detrusora com dissinergismo na maioria dos casos, tá? Bem, a gente acabou de discutir então os 3 tipos de lesão que um paciente pode chegar para você apresentando. Então agora, a partir de agora, toda vez que chegar um paciente para vocês no consultório, você vai lembrar desse esqueminha do 1, 2 e 3 aqui. Lesão nível 1, hiperatividade detrusora. Ponto. Lesão nível 2, hiperatividade com dissinergismo. Lesão nível 3, hipoatividade detrusora. Isso é básico, isso tem que estar automático na sua cabeça. Isso é para começar o entendimento de bexiga neurogênica. A Milena está perguntando se existe alguma relação entre o uso de antidepressivos e bexiga neurogênica. No passado, sim, alguns antidepressivos levavam à retenção urinária por alteração de sensibilidade ou até de contratilidade. Mas por uma ação fármaco-induzida, não necessariamente você classificaria como bexiga neurogênica. Hoje em dia, não. É muito difícil você ver os antidepressivos só ser usados em doses cavalares ou em combinações que a gente pode ter alguma repercussão de retenção urinária. A Cláudia está perguntando de bexiga neurogênica não neurogênica. Aí não é bexiga neurogênica. Bexiga neurogênica não neurogênica é quando a paciente, geralmente mulheres, tem uma situação de hipertonia do esfíncter. Por algum motivo, ela desenvolveu um esfíncter hipertônico. Tem alguma relação aí com abuso sexual na infância, tem alguma relação com mulheres que eventualmente às vezes retêm muito xixi, prendem muito a urina durante muito tempo, ao longo de muitos anos, ficam retendo muito, retardando muito a micção. Ao longo de anos, né? Pelo amor de Deus, não é uma semana ou meses fazendo isso. Então, essas, principalmente mulheres, crianças às vezes podem desenvolver isso também, geralmente com associação de constipação intestinal. Elas levam a uma contração exagerada do esfíncter condicionado. Isso foi condicionado, não é que ela tenha doença neurológica. Ela condicionou isso e ela desenvolve então uma hipertonia do esfíncter externo e esse esfíncter não relaxa na hora que deveria relaxar. Então a paciente faz um dissinergismo funcional, né? Então é uma bexiga neurogênica não neurogênica. E a fisioterapia trata isso, né? Relaxando essa hipertonia aí pélvica perineal, ajuda a curar, inclusive, esses pacientes da área da fisioterapia pélvica, o tratamento, né? Bem, só deixando uma coisa clara também, que na última live que eu fiz houve uma dúvida, tá? Quando a gente fala de lesão nível 2, que é a lesão aqui infrapontina, suprasacral, a gente tem aqui aquela situação que eu falei, que é a hiperatividade com dissinergismo. O dissinergismo vésico-esfincteriano, isso gerou dúvida na última live. Quem fica dissinérgico é o esfíncter uretral externo. Na grande maioria dos casos, o dissinergismo é entre o detrusor e o esfíncter externo, aquele que é voluntário, que você controla, é ele que você perde o controle. Porque na urodinâmica, você só consegue ver a atividade eletromiográfica na videourodinâmica não, você vê a ação dos dois esfíncteres, mas na urodinâmica com eletromiografia, você só consegue detectar a ação eletromiográfica do esfíncter externo. E nas lesões medulares, o dissinergismo é entre a bexiga e o esfíncter externo. Só em lesões acima de T4 é que você tem os dois esfíncteres, o interno e o externo, incoordenados. Em todas as outras lesões, que são as mais comuns, abaixo de T4, o esfíncter que é dissinérgico não é o interno, não. É o externo, tá? Então, fica aí a informação. Bem, bexiga neurogênica associada a intestino neurogênico. Exatamente, Cláudia, a situação que eu comentava na criança. Bem, e aí, vamos falar rapidamente, que a gente ainda tem um tempinho, sobre essa questão do tratamento, tá? Bem, vamos por partes então aqui. Então, na lesão nível 1,
na lesão cerebral, na lesão encefálica, que a gente já viu no início da live, que cursa com hiperatividade detrusora. Qual o tratamento da hiperatividade detrusora neurogênica? O mesmo da hiperatividade detrusora comum. Ou seja, primeira linha, terapia comportamental, mudanças de hábitos, fisioterapia pélvica. Segunda linha, anticolinérgicos, agonistas beta-3. Terceira linha, toxina botulínica ou então neuromodulação, tá? Aqui só cabe uma ressalva. De acordo com a Sociedade Internacional de Continência e com a IUGA e com a AWA, enfim, com a SUFO, todo quadro de disfunção miccional associada a uma doença neurológica, o paciente tem uma incontinência e tem um quadro neurológico qualquer, é obrigatória a realização da urodinâmica. Esse é um dos casos que a urodinâmica é obrigatória. E por isso que eu repito, eu defendo tanto que o fisioterapeuta, que também vai tratar a bexiga neurogênica, precisa saber interpretar o exame de urodinâmica. Senão, vai comer mosca e pode até causar um dano nesse paciente, né? Então, reforçando, hoje, meia-noite, a gente encerra as vagas para o curso online de urodinâmica para fisioterapeutas. A gente ainda tem umas 2 ou 3 vagas. Quem tiver interesse, acesse o logicaurologica.com.br, porque o fisioterapeuta, ainda mais aquele que lida com bexiga neurogênica, tem que saber ler e interpretar o exame de urodinâmica. Não tem como não saber, tá? Então, todos os casos, repito, de bexiga neurogênica vão precisar de um exame de urodinâmica na sua mão para você avaliar. Por quê, João? Por que um paciente com lesão de AVC precisa de um exame de urodinâmica se eu provavelmente já sei que ele tem bexiga, hiperatividade detrusora na urodinâmica? Tá bom, mas esse cara tem 60 anos. E se ele tiver, na verdade, um aumento de próstata? E se esse AVC não causou lesão nenhuma e, na verdade, ele está com uma obstrução por causa da próstata e a hiperatividade é causada por obstrução? Aí você vai tratar com fisioterapia? Um cara que está obstruído? É isso? Com próstata, né? Então, quem vai fazer esse diagnóstico para você é o exame urodinâmico e você vai precisar saber ler. Não tem jeito, tá? O tratamento através do biofeedback eletromiógrafo é bem recomendado nesses casos de hiperatividade do esfíncter externo. Sim, pode ajudar, sem dúvida, né? A gente vai chegar lá. Então, hiperatividade detrusora, tratamento, independente de ser neurogênico ou não, é o mesmo, né? Fisioterapia como primeira linha, a gente já discutiu. Mas tem que saber ler urodinâmica, porque a urodinâmica é obrigatória, já coloquei, né? Entra lá no logicaurologica.com.br e faz a inscrição do curso para você não perder essa oportunidade. Bem, segunda lesão, que é a hiperatividade detrusora com dissinergismo vésico-esfincteriano. Qual é o tratamento mais indicado para esses pacientes? Que, como a gente já viu, tem essa lesão nível 2. Normalmente, o tratamento aí são 2. A primeira coisa que a gente tem que fazer num paciente que tem lesão nível 2, que tem hiperatividade com dissinergismo, é fazer a instituição do autocateterismo intermitente. Então, esse paciente precisa ter a sua bexiga esvaziada de tempos em tempos. Por quê? Porque eu não quero que essa bexiga contraia em cima de um esfíncter fechado. E vai contrair, porque ele tem dissinergismo, tá? Então, vai contrair, tá? Então, você precisa esvaziar essa bexiga a cada 4, 6 horas, enfim. E aí a urodinâmica vai te dar um parâmetro, inclusive, de quantas em quantas horas você precisa esvaziar essa bexiga. A gente discute, inclusive, isso no curso de urodinâmica para fisioterapeutas. O que é isso, né? Tem a ver com a complacência, tá? Flávia está dizendo que está cortando tanto. Vocês também estão com corte aí na transmissão? Alguém está com corte? Vou esperar a resposta do pessoal. Ou só a Flávia, pode ser algum problema local lá da Flávia. Talvez seja a internet da Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo aí me ouvindo bem? Está ótimo a Cláudia. Cici Mendes, não. Dani Melo, não. TV Alves, sim. A minha também. Ótimo aqui. Ok. Eu acho que...
Algumas pessoas estão bem, normal, outras não. Ok, já melhorou aqui. Acho que pode ser algum problema da internet, então, porque se a maioria está me ouvindo bem, ok, deve ser a internet. Se for o caso, sair e voltar para a live, eu não sei se pode ajudar, enfim. Bem, ou então mudar, né, do Wi-Fi para operadora 4G, enfim, que às vezes melhora. Curiosamente, eu sempre fiz as lives com a minha operadora de celular. Hoje a operadora de celular tá péssima e eu estou usando aqui a Wi-Fi de casa. Então, é sempre interessante aquele aplicativo Speed Test, teste de velocidade em inglês, testa, através do Speed Test, a velocidade de download da sua máquina aí, tá? Do seu computador, do seu celular ou do seu computador em função do seu Wi-Fi. Enfim, é uma dica. Então, continuando, eu dizia que o tratamento da hiperatividade com dissinergismo é baseado em dois princípios. Para manejo do dissinergismo, a gente geralmente entra com autocateterismo. O número de horas que a gente vai sugerir de intervalo vai depender do que a urodinâmica mostra pra gente, tá? Isso, como eu falei no curso, a gente comenta um pouco. E a hiperatividade detrusora a gente trata normalmente com medicação. Aqui nesse caso é mais difícil, né, a ação da fisioterapia pela falta de controle que o organismo agora vai ter em relação ao detrusor e em relação ao esfíncter, né? Porque a ponte não tem mais controle, há uma lesão medular e às vezes é difícil. Então, normalmente, nesses casos de lesão medular, a gente tende a usar direto a medicação anticolinérgica ou agonista beta-3. Normalmente, esses pacientes não respondem e são casos que a gente tende a ir mais rápido para a toxina botulínica, o botox, ou até mesmo a neuromodulação, esses casos de lesão medular. Mas a gente sempre tenta medicação oral com autocateterismo, seria aí o kit básico de tratamento desses pacientes. Só lembrando que, cuidado, já falei no início da live, um paciente que está achando que está urinando bem, né? O chefe do serviço onde eu trabalho, que é o Dr. Walter Miller, ele fala muito isso, né? Quando um médico que trata um paciente com bexiga neurogênica e um paciente que tem bexiga neurogênica acham que está tudo bem, é porque tem alguma coisa errada, né? Uma maneira lúdica de dizer que a bexiga neurogênica sempre inspira cuidados e muitas vezes o paciente acha que está urinando e, na verdade, ele está transbordando, ele está fazendo uma micção com contração involuntária do detrusor em cima de um esfíncter fechado, né? Sim, a adjuvância pode funcionar. Cláudia está comentando da fisioterapia, né? Bem, e finalmente, na terceiro nível de lesão, que a gente já discutiu, que é a lesão de medula sacral. Como eu te falei mais cedo, a medula sacral, quando lesada, vai levar a hipoatividade detrusora, porque é ela que dá a contratilidade do detrusor. Nesses casos, que a doença instalada é a hipoatividade detrusora, o tratamento aí, a princípio, só existe que não é um tratamento, é uma paliação. É você esvaziar, já que essa bexiga está atônica, perdeu a contratilidade, perdeu a força, está lá flácida, paradona, é esvaziar essa bexiga artificialmente com catéter de tantas em tantas horas, 6 em 6 horas, às vezes até de 8 em 8 horas. Na bexiga hipoativa a gente pode ser um pouco mais preguiçoso com esse esvaziamento, né? 4 a 3 vezes ao dia, diferente da bexiga com dissinergismo do nível 2 de lesão que a gente já comentou, tá? Então, na bexiga hipoativa, a gente vai esvaziar essa bexiga 3 a 4 vezes por dia de forma artificial. Tem que ensinar esse cateterismo. Não existe ainda um tratamento para bexiga hipoativa, o que existe é paliação, tá? A gente está no finalzinho aqui da live, tá? Mas eu queria deixar 2 dicas para quem está acompanhando. Primeira dica, você vai achar, e eu recomendo, gratuitamente na internet, qualquer um pode acessar, não é só para médico, um manual, para quem se interessa por bexiga neurogênica, um manual de uroneurologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Foi escrita por vários colegas e amigos meus da área de uroneurologia, tá? Então, coloca lá no Google, Manual de Uroneurologia da SBU.
Aí você vai para uma página e nessa página tem um link para esse manual, você faz um download em PDF, ele é em português e ele é sensacional, extremamente didático para quem quiser lidar com bexiga neurogênica, tá? Vale a pena dar uma lida. O pessoal que escreveu é tudo fera. Segunda dica que eu queria deixar para vocês, como eu já coloquei, é que, como vocês viram, especificamente em bexiga neurogênica, não dá para você ficar sem saber interpretar um exame de urodinâmica, né? A gente já comentou isso. Então hoje, daqui a pouquinho, né, vai dar 10 horas, meia-noite, eu estou encerrando as vagas do curso online de urodinâmica para fisioterapeutas. Eu não faço turma grande, porque nesse curso eu reservo alguns momentos por semana para fazer uma discussão em grupo pelo WhatsApp, onde a gente discute caso, onde a gente tira dúvida, e eu fico disponível o dia inteiro, inbox pelo WhatsApp ou pelo telefone também, para tirar dúvidas ao longo do período do curso. Então, quem tiver interesse, não deixa de acessar, porque daqui a pouco eu vou encerrar, meia-noite de hoje eu vou encerrar, o logicaurologica.com.br, para você acessar e participar dessa última turma. Não vou fazer outra turma esse ano, talvez agora só no final do ano que vem, outro curso online de urodinâmica para fisioterapeutas. Agora no fim do ano eu devo fazer um para médicos, e aí a pegada é outra, porque a gente vai discutir a realização do exame, precisa ter CRM para fazer o curso, é outro foco. O curso que a gente faz para o fisioterapeuta é específico para o fisioterapeuta aprender a interpretar um exame de urodinâmica, que você, na minha opinião, reabilitar um assoalho pélvico de uma mulher, de uma criança, de um adulto, de um idoso, de um homem, sem saber interpretar um exame de urodinâmica, no mínimo, irresponsável e talvez até iatrogênico. Então, não deixem de se inscrever, quem tiver interesse, lá no logicaurologica.com.br, que a gente encerra hoje as inscrições, da meia-noite, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? É possível acompanhar o curso sem trabalhar na área? Sim, Érica, a princípio sim, mas depende de que área que você é, porque é um curso voltado para profissional de saúde. Eu acho que qualquer profissional de saúde, seja ele graduado ou em graduação, ou se especializando, pode fazer esse curso para fisioterapeuta. Mas ele, como eu falei, você tem que ter um mínimo de conhecimento da área de saúde. Sim, fisioterapia, sim, claro que pode, sem problema nenhum. Aliás, o curso é voltado para fisioterapeuta, seja ele em graduação ou pós-graduado ou em curso de pós-graduação, né? Aliás, a urodinâmica, isso eu aprendi com a minha amiga Carla Torrieri, que está participando aí da live, uma brilhante fisioterapeuta pélvica. A urodinâmica é curricular, né? Fora do país. O estudo da urodinâmica para você se formar fisioterapeuta é obrigatório lá fora, na Europa principalmente. E aqui no Brasil a gente vê isso muito pouco. Então tá aí, é o único curso online que você tem hoje no Brasil de fisioterapia, de urodinâmica específico para fisioterapeuta, para você assistir quando quiser, aonde quiser, quantas vezes quiser, durante um ano, e ainda pode tirar dúvidas. Quer dizer, não é um curso que você fica largado lá, eu fico à disposição para tirar dúvida. Quem já fez o curso sabe, tá? Enfim, Érica, se você está começando agora com fisioterapia pélvica, é o melhor momento para você fazer. Obrigado, Cláudia, João e Carla, dupla perfeita. Obrigado pelo elogio. Obrigado pelos outros elogios também que eu recebi aí ao longo da live. Eu só não interrompi para não perder a didática. Mas hoje, então, a gente viu os princípios básicos da bexiga neurogênica. Eu costumo dizer na brincadeira para os meus residentes lá no hospital que esse esqueminha aqui é o esquema da bexiga neurogênica miojo, né? Você em 5 minutos consegue aprender os princípios básicos da bexiga neurogênica. Quer saber mais? Dá uma lida lá no manual de uroneurologia da SBU, que está de graça lá na internet para vocês aprofundar. Mas esse é o conhecimento mínimo que você tem que saber quando vai se deparar com um paciente como fisioterapeuta, como médico, como enfermeiro, e sempre, na área de bexiga neurogênica, tem que saber ler o estudo de urodinâmica, não tem jeito. Não tem jeito, senão você vai comer mosca, ou como eu falei, pode até ou perder o tempo do seu paciente ou até piorar uma situação neurogênica que ele tenha porque você não soube ler o exame de urodinâmica. Na bexiga neurogênica não se discute, né? Pedir para o pessoal continuar seguindo aí o Lógica Urológica no Instagram, seguindo no Facebook. Eu vou disponibilizar essa live, como tenho feito, no Facebook do Lógica Urológica, tá? Obrigado, Eliane, pelo elogio.
Obrigado, Val. Obrigado. Que bom que eu estou podendo contribuir aí com conhecimento. Ramires, acabou de entrar, ex-residente meu, urologista também, seja bem-vindo. Já estamos terminando, Ramires. Enfim, de qualquer forma, eu peço para vocês continuem me seguindo lá no Instagram, também no Facebook. Eu estava falando que eu vou depositar essa live lá no Facebook, porque lá cabe a live inteira. Não vou colocar no Insta, não. No Insta fica no Stories 24 horas, mas é ruim, porque você não consegue adiantar ou voltar atrás no vídeo, né? No Facebook você consegue, tá? Então, acessa lá quem quiser assistir essa live ou rever essa live, eu vou deixar lá para sempre. Assim como todas as lives que eu já fiz. Por que as mulheres perdem urina? Tá lá no Face do Lógica Urológica. Por que os homens perdem urina? Tá lá no Face do Lógica Urológica. Como funcionam os remédios que o seu paciente que chega para o consultório de fisioterapia atuam, como é que os remédios, como é que o Retemic funciona, o Vesomini, o Ominic, que os pacientes chegam para vocês dizendo que tá tomando, né? Que estão tomando. Então tá lá no Facebook também. E a live de hoje eu vou encerrar aqui e vou gravar lá no Face do Lógica Urológica também. Como eu falo, só para concluir de fato, no site do Lógica Urológica a gente tem um tipo de material. No Instagram a gente tem um outro tipo de material, né, com postagens quase que diárias, né? E lá no site você tem o curso e você tem também aulas gratuitas do curso de urodinâmica. Aliás, quem se interessa por fazer o curso, não deixe de assistir as 3 aulas que estão lá no site ou no YouTube do Lógica Urológica: urofluxometria, cistometria e estudo fluxo-pressão. Essas aulas estão lá, é a base da urodinâmica para você começar a entender, tá tudo lá, não deixe de assistir, tá bom? E no site a gente tem também as aulas que a gente libera uma vez por semana ou a cada 15 dias sobre uma videoaula de artigos científicos que tiveram repercussão. A gente sempre se preocupa em colocar artigo com consistência científica alta, né? Revisão sistemática com meta-análise, mesmo que essa revisão sistemática com meta-análise seja baseada em artigos fracos, a gente também comenta isso. Mas eu nunca vou colocar lá um estudo observacional com 13 pacientes. Eu sempre vou comentar um estudo que, de fato, teve um impacto na comunidade científica. Quem quiser assistir, tanto no canal do YouTube do Lógica Urológica, você pode se inscrever lá para assistir tudo que a gente já postou, quanto se cadastrar por e-mail no nosso site, que é sempre interessante, porque a gente também manda muito e-mail para vocês, para vocês se acompanharem e não perderem também essa discussão. E no Instagram a gente faz uns tipos de postagem mais rápidas, né, com informações baseadas em artigos também. Todo dia ou a cada 2 dias a gente coloca lá uma postagem de alguma coisa importante com a referência do artigo. Quem quiser, por algum motivo, o artigo, me pede pelo direct aqui do Instagram, ou então quem tiver meu celular pelo WhatsApp, inbox, porque eu mando o artigo, eu tenho facilidade de conseguir o artigo, eu mando para vocês o artigo na íntegra que vocês estiverem precisando, ok? Eu tenho aqui ainda 1 minuto e 50 de live, vou deixar em aberto para ver se alguém tem alguma pergunta, e encerrando eu vou deixar lá no Facebook para vocês, tá bom? E lembrando que hoje, meia-noite, encerra, como eu já disse, as inscrições encerram para o curso de urodinâmica, outra turma agora só no final de 2019, ok? Alguém tem mais alguma dúvida para comentar? Quer fazer mais alguma observação? Temos 1 minuto e meio de live ainda restante, porque depois eu tenho que encerrar para poder salvar. A gente já chegamos a 10 horas aqui, né? Temos 1 hora de live, que é o tempo que a gente costuma levar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ok? Nada. Faz live sobre a parte sexual dos pacientes com lesão medular. Posso fazer, sim. Podemos fazer, sim. A Eliane está perguntando quanto tempo de curso. Então, o curso você pode assistir a aula que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser. E esse curso fica disponível 1 ano para você assistir. Só que eu libero
uma aula por semana a partir do dia 19 de setembro, porque eu gosto, nessa semana que eu libero a aula, de fazer um momento de discussão sobre aquela aula. Mas então a gente libera uma aula por semana a partir do dia 19, e a partir do momento que essa aula está liberada, você assiste quando quiser, quantas vezes quiser, tira dúvida também comigo a hora que quiser. Então é bem livre para você encaixar na tua rotina. Vai acabar a live e eu vou voltar, tá bom? 3, 2, 1, vou voltar.